Olá, amigos! Eu descobri no Instagram uma conta bem interessante em homenagem ao Beato Carlos de Áustria. A vida do Beato, aliás, ele é um tema para lá de interessante para o vídeo. Eu aconselho os amigos a darem uma conferida. Bom, o Santo Graal é um tema envolto em mistérios. Ele mexe com a cabeça de muita gente que fica especulando se a sua existência é um fato ou é uma lenda. Quando se fala do Santo Graal, logo nos lembramos do rei Arthur e dos cavaleiros da Távola Redonda. Mas a história que envolve o Santo Graal é muito mais ampla e é muito mais complexa. Bom, amigos, nesse vídeo que foi uma sugestão do WASMOFC, nome que eu realmente não consegui até hoje decifrar, daí porque eu soletro. Bom, esse vídeo que foi uma sugestão do amigo W, nós vamos entender um pouco a origem do mito do Santo Graal e a posição da Igreja Católica a respeito. Vamos falar também um pouco do rei Arthur, cuja história está intrinsecamente ligada à do Santo Graal. Então vamos lá. Diversas lendas cercam o rei Arthur. Ele foi um lendário rei da Grã-Bretanha que teria governado na Alta Idade Média, possivelmente entre os séculos V e VI. Em que pese não existirem fontes confiáveis que comprovem a sua existência, é difícil no mundo alguém nunca ter ouvido falar desse lendário rei. Sendo verdadeiro ou fake, o rei Arthur é uma marca na cultura de diversos países, em especial da Inglaterra. Via de regra, o Graal é visto como um cálice sagrado carregado de simbolismo. Para muitos, é um objeto que concede a imortalidade, a juventude eterna e o poder de curar todas as doenças. Há relatos sobre o Santo Graal já por volta do século XII, num romance escrito por Chrétien de Troyes, que era um poeta francês. De acordo com o seu livro, um jovem cavaleiro de nome Perceval é guiado por uma misteriosa aparição de uma dama a encontrar o Santo Graal. Diversas outras obras foram escritas baseadas na existência do Santo Graal, como, por exemplo, o livro Lancelot do Lago. Todos esses livros têm uma coisa em comum: o Santo Graal seria um objeto sagrado que concederia poderes extraordinários. Muitos cristãos defendem que o Santo Graal seria o cálice usado por Jesus Cristo na última ceia. Nele, também teria sido recolhido o sangue de Cristo quando da sua crucificação. José de Arimateia teria recolhido no cálice usado na última ceia o sangue que jorrou de Cristo quando ele recebeu o golpe dado pelo soldado romano Longinos, que usou uma lança para perfurar o seu corpo. Tal procedimento era comum a fim de verificar se o condenado já estava morto. Desse ferimento saiu sangue e água. Deve-se destacar, entretanto, que se fala da existência do Santo Graal em período anterior ao cristianismo. Alguns historiadores defendem que a origem da lenda remonta a um século antes do nascimento de Cristo. Os celtas eram guerreiros impiedosos que tinham o costume de decapitar os inimigos mesmo quando esses já estivessem mortos, pois temiam que viessem a ressuscitar através de um caldeirão mágico onde pessoas mergulhadas nele voltavam à vida. Quem usasse esse caldeirão era chamado de Graal e teria a sua saúde e juventude totalmente restabelecidas. Para os celtas, esse recipiente mágico teria o poder de dar novo sabor a alimentos, vida e vigor às pessoas. Tais poderes mágicos foram incorporados pelos seguidores do cristianismo, que passaram a defender que o Santo Graal teria o poder de trazer força e prosperidade num período de miséria. Na literatura medieval, os cavaleiros procuravam o Santo Graal no intuito de alcançar a perfeição. Nesse contexto surgem o rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda, que procuravam a relíquia no intuito de devolver a paz e a prosperidade ao reino. O Santo Graal estaria na Inglaterra, pois teria sido trazido pelo próprio José de Arimateia, que emigrara para esse reino vindo da Palestina. Existem muitas teses sobre o suposto destino do Santo Graal. Para alguns, ele estaria escondido na Europa.
Para outros, o Santo Grau ele teria ficado sob a tutela da Ordem dos Templários, que era uma instituição militar religiosa criada para defender os cristãos que iam à Terra Santa. Esse canal ele já falou sobre os Templários. Ainda quem defenda que a própria Maria Madalena teria ficado com a guarda do cálice e o levado para a França, onde passou o resto da sua vida. Para outros tantos, o Santo Grau teria simplesmente sido destruído. Há, por fim, quem defenda que não existe o Santo Grau materialmente, sendo ele apenas uma representação da união de uma pessoa com Deus. O que é certo é que a existência do Santo Grau ainda permanece sendo um mistério. Não há evidências históricas conclusivas que confirmem a sua existência. A Igreja Católica, ela nunca reconheceu o Santo Grau como uma realidade. A tendência, realmente, é que o Santo Grau seja uma lenda que pode até ter partido de um fato real, mas que não deixa de ser uma lenda, principalmente no que diz respeito aos poderes milagrosos da relíquia. Bom, amigos, espero ter contado de maneira rápida e simples a história do Santo Grau. É isso aí, valeu!